Provérbios capítulo 6, 16 ao 19. Olha só o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, nesse capítulo de Provérbios. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, repete para mim, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Jesus, eu te agradeço por esse tempo, e eu peço que o Senhor, com a sua palavra, a sua verdade, possa expor o nosso coração diante dela. Nós desejamos que o Senhor limpe, que o Senhor lave com a tua palavra o nosso coração. Que haja, Pai, um encontro nesse tempo nosso com a tua palavra. Assim como Moisés encontrou o Senhor em glória, assim como aqueles discípulos de Emaús encontrou o Senhor em glória, e a sua palavra ardia no coração deles, queimava o coração deles, nós desejamos entregar o nosso coração nesse momento ao Senhor, para que ele seja incendiado pela tua palavra, para que nós saiamos daqui transformados, que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios da tua glória. Por isso nós honramos, nós entregamos os nossos ouvidos ao Senhor e desejamos que o Senhor faça poderosamente um mover no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no tempo de intertema, e nesse intertema nós estamos já conversando sobre esse capítulo, esse trecho de Provérbios. E na semana passada nós falamos sobre os olhos altivos. Nós conversamos um pouco como Salomão na sua intimidade com Deus, Salomão na sua profundidade em conhecer a Deus e ser conhecido por Deus, descobriu coisas que Deus odeia. Salomão, no seu encontro com o Senhor, ele se deparando com o Senhor amoroso, conhecendo um Deus que é chamado de o amor, um Deus gracioso, revela a Salomão algo que ele odeia, algo que ele detesta e rejeita. E hoje nós vamos falar sobre a língua mentirosa. Hoje o assunto é que uma das coisas que Deus odeia é a língua mentirosa. E para isso, nós vamos usar o livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 2 em diante. Queria que você abrisse a sua Bíblia nesse capítulo de Tiago, porque nós vamos conversar em cima desse capítulo alguns pontos sobre esse tema, língua mentirosa. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Olha só o que diz. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então assim, Tiago ele já começa dizendo que todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, tropeçamos. Muitos de nós tropeçam no olhar, muitos de nós tropeçam nas atitudes, muitos de nós tropeçam nos pensamentos, e uma das maneiras como nós tropeçamos, Tiago fala que é no falar. Ele nos diz que o falar é algo que é possível tropeçar, mas também se é dominado, se o falar é dominado, tal homem é perfeito. E se é dominado o falar, é possível dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos,
para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem como exemplo também os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque pode ser incendiado por uma simples fagulha. Tiago, ele traz exemplos do cotidiano dele, daquilo que ele conhecia, de que uma pequena parte pode comprometer um todo. Ele dá o exemplo de um cavalo, que é um animal muito forte, um animal que naqueles dias era o transporte muito comum, e que o homem conseguia dominar o cavalo pela boca, conseguia freá-lo, conseguia fazer com que ele se movimentasse, virasse para um lado e virasse para o outro. E ele também toma como exemplo um navio, algo tão grande, mas que com uma pequena peça pode ser movido, guiado para as direções que o homem quiser. Tiago está trazendo a seriedade do que é a língua. Ele está dizendo que a língua é uma ferramenta poderosa e influenciadora. A língua pode influenciar algo muito grande, uma pequena fagulha pode incendiar um bosque inteiro. Ele está trazendo para nós que através da língua, nós revelamos intenções profundas, nós revelamos situações, coisas íntimas, e expressamos desejos do nosso coração. A língua, um pequeno órgão do corpo, pode ser poderoso para influenciar uma geração. Pode ser poderoso para incendiar, tanto para o bem quanto para o mal. Jesus, lá no capítulo 12 de Mateus, ele fala algo que é muito profundo. Ele diz o seguinte: considerem uma árvore boa, dá bons frutos. Uma árvore ruim, dá frutos ruins. Porque a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, pelo fruto que ela dá. E aí ele olha para os fariseus, os religiosos daquela época, e fala o seguinte: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizerem boas coisas? Pois a boca de vocês, a boca fala do que está cheio o coração. Essa é uma frase bem clássica e bem conhecida entre nós. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Do nosso coração nós expomos através da expressão, através de uma expressão áudio, envia áudio para as pessoas, nós trazemos do nosso interior, do nosso tesouro, aquilo que está guardado, os frutos do nosso coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Jesus se deparava com alguns homens da época, homens que eram doutores da lei, homens que conheciam a Torá, conheciam a palavra, e aqueles homens ensinavam o povo. Aqueles homens, eles tinham os seus costumes, os seus usos, e na sociedade, eles se comportavam de uma tal maneira. Na sociedade, para mostrar para as pessoas, eles iam para as esquinas e faziam orações longas, orações piedosas, e todo mundo que estavam perto desses homens, esses mestres da lei, esses fariseus, olhavam para esses homens e falavam: esse é o modelo de homem que Deus deseja. Porque eles aparentavam ser pessoas, aparentavam ser homens dignos, homens piedosos, homens que amavam
e se entregavam a uma intimidade com Deus. Mas teve um momento em que Jesus, ele expulsou um demônio na frente desses homens. E sabe o que eles falaram? Esses homens que conheciam a Deus, eles falaram o seguinte: esse Jesus, ele está expulsando os demônios pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. E Jesus ficou furioso. E por isso que ele fala: olha, a boca de vocês fala do que o coração de vocês está cheio. Vocês têm uma aparência de piedade, mas o coração de vocês está cheio de inveja, está cheio de arrogância. A língua de vocês, as palavras que vocês falam destilam veneno. Porque não se pode dar bons frutos, não se pode tirar bons tesouros, boas palavras de um coração que é mau. Por isso que vocês estão falando isso. Jesus conhecia a intenção do coração deles. Jesus conhecia a hipocrisia que estava impregnada naqueles homens. E por isso que ele trouxe essa expressão para nós. Por isso que ele falou que o coração do homem é que profere o que ele sente, a boca ela fala do que o coração está cheio. É tipo uma caixa d'água. Não é possível você abrir a torneira e ver sair água suja daquela torneira e achar que trocar a torneira resolve. Achar que a aparência vai resolver. O que é necessário é limpar a caixa d'água. E na verdade a água está saindo suja porque lá na caixa, no coração, essa água está suja. Tiago continua dizendo ali no versículo 7, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue domar. A língua é algo indomável. A língua é algo que quando nós pensamos em domar, ela já falou e já foi. A palavra, quando ela é lançada, depois que ela é lançada, ela já não pertence mais a nós. Ela foi falada e agora ela já é para as pessoas. A língua é algo complicado, porque ela revela exatamente intenções do coração, e muitas vezes as nossas intenções são totalmente sujas. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, disse Tiago. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? A língua que adora a Deus, a língua que vem ao culto, a boca que chega aqui neste lugar e olha as letras no telão e fala: Senhor, eu te louvo, eu te amo, Senhor, eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo, Senhor, eu quero ser alguém melhor, Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és bondoso, o Senhor é poderoso, que venha o Teu reino sobre nós. A mesma boca é a que segunda-feira chega no trabalho para o colega do lado e fala: aquela lá é uma aquela lá é uma piranha, aquela lá e amaldiçoa, e diz coisas erradas, e lança sobre a vida das pessoas aquilo que é totalmente o contrário de que estava sendo dito num dia anterior. Da mesma fonte não pode sair água doce e salgada, disse Tiago. E essa é a realidade. Tiago, no seu tempo, havia uma estátua de um imperador, e aquele imperador disse que todo aquele que falasse algo contra aquela estátua seria punido, porque aquela estátua representava o imperador, porque tinha a imagem do imperador. E da mesma forma, quando nós amaldiçoamos alguém, quando nós falamos algo contra a vida de alguém, da mesma forma nós estamos amaldiçoando aquele que é semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Se alguém se considera espiritual, religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se
a si mesmo. A sua espiritualidade, a sua religiosidade não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, versículo 26. E o que ele está falando aqui não é a religiosidade no sentido mal da palavra, mas é da espiritualidade. Aquele que se considera piedoso, aquele que se considera espiritual e não consegue refrear a sua língua. E isso é engraçado, é interessante. Uma vez eu estava num GP, há muito tempo atrás, e chegou 2 rapazes do GP, e nós estávamos lá, e aí eles começaram a falar algumas coisas, falando que, porque nós fizemos isso, nós andamos sobre as águas, nós flutuamos, uma vez Deus apareceu para nós, e aí ele falou isso, amém, lindo, espiritual. E aí o pessoal do GP, no final do GP, começou, como esses caras são espirituais, como eles são pessoas íntimas de Deus. Eu falei, amém, acredito isso, mas eu prefiro comprovar agora com as suas obras. Eu preciso conhecer quais são as suas obras, porque a palavra fala que a fé sem obras ela é morta, assim como as obras sem a fé é morta também. E da mesma forma, falar não define o ser espiritual. Aquele que não consegue refrear a sua boca, aquele que não consegue refrear a sua língua, não pode ser considerado alguém espiritual. Aquele que fala sem pensar, aquele que fala o que não deve, aquele que fala sem saber, não, a religião, a espiritualidade dessa pessoa é duvidoso. E Tiago fala que a mesma língua que adora a Deus, amaldiçoa as pessoas que são feitas à imagem e semelhança. E aí eu pergunto para você, será que é possível a nossa adoração a Deus ser inútil? Será que é possível Deus não receber a adoração de alguém? Será que a adoração que nós podemos fazer a Deus pode ser uma adoração mentirosa? Eu queria que você perguntasse isso para a pessoa do seu lado, sem ser muito chato, mas pergunta, será que é possível ter adoração inútil? Se você quiser acompanhar, abra lá em Marcos capítulo 7, versículo 6. Então Jesus respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Jesus estava falando para o mesmo grupo de fariseus, para os religiosos, e ele usa pela primeira vez na história a relação de hipócrita com pessoas. Porque naquele tempo era muito comum grupos de teatro se apresentarem para o povo, uma tradição grega que era uma influência da época, era muito, enfim, era uma diversão, um entretenimento deles. E os atores, as pessoas que estavam participando desse teatro, usavam máscaras. Era aquele teatro, sabe aquela imagem que tem uma máscara que está com um sorriso e uma máscara que está com uma tristeza, assim? Quem já viu isso? Então, eles usavam essas máscaras, por isso que existem essas máscaras. E aí eles entravam em cena uma hora com uma máscara feliz e a outra hora com uma máscara triste. E eles se chamavam hipócritas, porque a máscara mostrava algo para as pessoas que eles não estavam sentindo. Talvez eles estavam com uma máscara feliz, mas por trás, no seu coração, atrás daquela máscara, eles estavam completamente tristes. Eles estavam apenas demonstrando algo que não eram eles, um personagem. E Jesus olha para os fariseus e ele usa essa expressão, vocês estão atuando, vocês são hipócritas. Aquilo que vocês estão fazendo, agindo, a atitude de vocês não condiz com o coração de vocês. Jesus ele faz essa ligação de uma atuação de teatro com esse grupo de fariseus religiosos. E ele prossegue dizendo para eles, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus está dizendo que é possível sim fazer e prestar, dar a Deus
uma adoração falsa, mentirosa. Ele está dizendo que é possível sim ter adoração rejeitada. Ele diz, olha, essa adoração é em vão, vocês adoram com os lábios, a boca de vocês está falando coisas lindas, as pessoas em volta de vocês estão achando tudo muito maravilhoso que vocês falam, mas em vão vocês estão me adorando, por quê? Eu não estou recebendo. É uma adoração com a boca falando algo, mas o coração totalmente o contrário e longe de mim. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E ele disse mais, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Aqueles homens, em troca de um apego, um zelo por tradição, mudava aquilo que era o mandamento. E o pior de tudo, eles ensinavam isso para as pessoas. Eles deturpavam a verdade de Deus, deturpavam a palavra de Deus. E deturpar a verdade, deturpar a palavra, é você ser um mentiroso hipócrita. Em troca de tradições, eles distorciam aquilo que é a palavra, levando pessoas a esse ambiente de adoração hipócrita. As nossas palavras, elas precisam estar de acordo com as nossas atitudes. Quando as nossas palavras não estão de acordo com as nossas atitudes, nós nos tornamos hipócritas. As palavras que nós falamos são mentirosas. A nossa língua se torna mentirosa. Aquilo que nós falamos é mentiroso. E, geralmente, se distorce a palavra de Deus. Geralmente, quando as nossas atitudes não condizem com o nosso coração, é porque existe um desejo profundo de viver uma aparência daquilo que não é. Os fariseus, eles se firmaram numa aparência. E para manter a sua aparência, eles precisavam mentir. Quantas pessoas nós conhecemos que, em troca de uma boa aparência, acabam mentindo? Em troca de ter uma autoestima, uma admiração, acabam mentindo, dizendo o que não são, dizendo que são algo, mas não são. Dizemos que não somos aquele que na verdade nós somos. Um clássico de língua mentirosa, o clássico mentiroso é o pescador, não é verdade? Pescador vai para o barco, lá para o seu alto mar, quando volta ele fala, cara, e eu conheço pescador assim. Eu já ouvi história de pescador. Chegou e falou, cara, eu estava lá no mar, joguei meu anzol, e aí de repente fisguei um peixe, a vara estava quase quebrando, e aí pulou um peixe. Olha, eu não sei nem o tamanho, mas só o olho era desse tamanho. E ele pulou, cara, e eu aqui fiquei 2 horas, estava doendo meus bíceps já. E ele pulava para um lado, pulava para o outro. Quando eu estava quase tirando ele da água, arrebentou a linha e ele foi embora. Aham. Por quê? Por que pescador é assim? Eu não sei. Porque ele quer mostrar que ele é um bom pescador, que ele é o cara, ele pegou o maior peixe. E muitas vezes, nós tentamos parecer uma pessoa assim. Tentamos parecer ser uma pessoa espiritual. Tentamos parecer para as outras pessoas que são os melhores. Enfim. E aí, para parecer, para ter a aparência, nós proferimos mentiras, distorcemos a verdade, distorcemos os fatos, para esconder aquilo que realmente somos, para esconder pecados, para esconder fragilidades, falamos aquilo que não é verdade, escondemos elas. Clássico de entrevista, né? A pessoa vai fazer entrevista, você fala inglês fluentemente.
Você sabe mexer no Word, Excel? Tem um nível hard lá, como é que é? Sei lá, dominante. Eu criei o Excel, gente. E aí, é contratado. A pessoa olha e fala, meu Deus, como que você está desempregado? A pessoa dessa. E aí, no dia a dia, fica comprovado que tudo aquilo era mentira. Porque a atitude, aquilo que realmente importava, não foi comprovado. E Jesus confronta a vida aparente com a verdade. Jesus usa a verdade para confrontar aqueles que têm escondido, distorcido, aqueles que têm vivido uma vida hipócrita, uma vida aparente. Lá em João capítulo 8, Jesus dá uma dura nesses caras, ele fala o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nenhuma nele. Quando mentem, vocês falam a própria língua do diabo, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus, logo após o seu batismo, ele vai para o deserto. E lá no deserto, num jejum de 40 dias, aparece ele, peludo, diabo. E o diabo vem para Jesus usando a palavra de Deus. Mas ele não usa a palavra de Deus com a intenção correta. Ele distorce a palavra de Deus. Ele fala para Jesus, tu não é o filho de Deus? Então por que tu não transforma a pedra em pão? Ele vem com a palavra de Deus, olha, não é verdade que está escrito que o Senhor manda anjos para te guardar? Ele não dá ordem aos anjos ao teu respeito, então por que tu não pula daqui e aí os anjos vêm e te pegam? Ele usa da mentira, a distorção, ele usa da manipulação da verdade para tentar Jesus, para fazer com que Jesus tropece. Mas Jesus conhecia a verdade, Jesus conhecia a palavra, ele só não conhecia como é a verdade. E com a verdade, ele rebate toda a distorção, toda a mentira que Satanás vem tentar Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz o seguinte: não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. O que Jesus está falando aqui, as nossas palavras pregam para as outras pessoas quem nós somos. Aquilo que nós dizemos rotula, aquilo que nós falamos torna com que as pessoas ao nosso redor enxerguem quem é Deus. Em 1 Coríntios, Paulo fala que nós somos cartas de Deus, cartas vivas. E quando as pessoas olham para a nossa vida, elas leem essas cartas. Quando você não cumpre a palavra, quando o seu sim não é sim, quando o seu não não é não, o que as pessoas leem é algo distorcido. O que as pessoas veem em nós, aquilo que nós transmitimos para elas, é uma distorção. E um exemplo clássico disso é o atraso. Talvez você fale, olha, eu não sou um mentiroso. Mas se você se atrasa, você mente. Se você marca um horário com alguém e você não chega nesse horário, você está mentindo, porque você disse que chegaria nesse horário. E eu acho o cúmulo, até algumas igrejas, elas botam o horário do culto, falam para as pessoas, vamos divulgar que é tal hora, mas vamos começar tal hora e meia. Vamos falar que é 10 horas, mas vamos começar 10 e meia, porque todo mundo chega atrasado. E
instauram uma cultura de atraso, uma cultura, algo que as pessoas estão falando, olha, eu tenho um compromisso aquele horário, mas eu vou chegar meia hora depois, porque todo mundo faz isso. Então o meu sim não é sim, e o meu não não é não. Quando eu digo no meu trabalho, na minha família, para minha esposa, olha, estou saindo de casa, estou chegando, já vou fazer, e não faço. Essas coisas podem parecer tão pequenas, mas elas nos levam a uma cultura de mentira, nos levam a um local de mentira. E se o meu sim não está sendo sim, a minha língua está sendo mentirosa. E nós contribuímos para desfazer aquilo que Jesus já começou há muito tempo a fazer. Mateus 5,16, Jesus diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mas se os homens não veem boas obras, como que eles vão glorificar o Pai que está no céu? Se essa carta que está escrita para as pessoas não está com verdades, mas sim com palavras mentirosas, como que eles vão ver a glória de Deus através das boas obras? Mentir significa dizer o que não é verdade, dizer o que não se pensa, enganar alguém, falhar, faltar, não cumprir o prometido ou o que era de se esperar, segundo o dicionário Priberan. E eu quero atentar agora para esse momento, no segundo ponto que ele diz, dizer o que não se pensa. Muitas vezes, em nome do amor, nós não dizemos a verdade para algumas pessoas. Convivemos com pessoas que estão no engano, vivendo uma mentira, vivendo algo completamente reprovável, um caminho completamente tortuoso, pessoas que estão vendadas, com os olhos fechados, caminhando por um precipício. Nós olhamos para a vida dessas pessoas, e muitas vezes por achar que amar as pessoas é não machucá-las, de que amar as pessoas é você ter um bom convívio com elas, de que amar o meu amigo é não, olha, eu não quero perder a amizade dele, então, enfim, eu vou só dar umas indiretas, vou só, em troca desse amor, muitas vezes nós não falamos a verdade, nós omitimos a verdade para as pessoas, nós não falamos aquilo que nós pensamos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, se você quiser abrir, mas na verdade eu vou ler na versão da mensagem. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. A essência de tudo que nós enfatizamos é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida, ou seja, uma vida aberta para Deus. Muitas vezes, em troca dos meus interesses de não perder o afeto de alguém, de não perder os laços com alguém, de não perder algo que eu estou recebendo de alguém, eu omito algumas coisas, eu não falo a verdade. Mas o amor, ele não está baseado nisso. O amor tem um compromisso completo com a verdade. O amor, ele não tem interesse próprio. Os que se distanciam da essência, logo se perdem num labirinto de futilidades. Eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas a despeito de toda eloquência, não sabem nem o que estão falando. É verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar que como dizer e a quem dizer são tão importantes quanto o que você vai dizer. É óbvio que o código da lei não é dirigido às pessoas responsáveis, mas às pessoas irresponsáveis, que desafiam a autoridade e não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Eles desdenham da mensagem, que é a verdade, que o grande Deus nos incumbiu de transmitir. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, você precisa corrigir as pessoas
que estão vivendo algo completamente enganoso. Você precisa corrigir as pessoas que têm a ideia errada do que é a verdade. Você precisa, por amor, chegar até as pessoas que estão vivendo um engano, que estão vivendo uma mentira, e através da verdade, expor a luz. E levar a verdade para essas pessoas, nada mais é do que você iluminar a pessoa, e não destruir a pessoa. Porque ele fala que tão importante quanto a verdade que você vai falar, é como você vai transmitir essa verdade. Quais são as palavras que você vai usar essa verdade. E o que às vezes eu vejo, é muitas pessoas que detêm a verdade e querem degladiar as pessoas, vão para o Facebook, fazer debates teológicos com as pessoas e fazer com que elas engulam a verdade, dizendo, olha, está vendo, eu sou melhor, porque eu tenho a verdade. E Paulo está falando que isso não é iluminar, isso não é trazer a verdade para as pessoas. Tão importante quanto você falar, expor a verdade para alguém, é como você faz isso. Ele fala na segunda carta a Timóteo, no versículo 3, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar as pessoas, para repreender as pessoas quanto aos seus erros, para corrigir e para instruir na justiça. Dizer o que você não pensa sobre a vida de alguém, conviver com alguém, vivendo um engano, e você não trazer para essa pessoa, você não está demonstrando amor. Pelo contrário, você está indiferente àquilo que a pessoa vive. Viver uma vida baseada no politicamente correto é você ver pessoas vivendo uma mentira, ver pessoas sofrendo por causa dessas mentiras e não se importar nem um pouco. Em troca da boa vizinhança, em troca esse assunto eu não posso comentar muito, prefiro não falar para não criar inimizades, para não perder amizades. Isso você só está demonstrando que você não ama a pessoa que está ao seu lado, você não ama o seu próximo. O politicamente correto tem nos levado a uma posição de omissão, muitas vezes. A retaliação que o politicamente correto traz nos leva a um lugar onde nós não queremos expor a verdade que conhecemos, não queremos alertar, trazer à luz as pessoas que estão vivendo um engano. E isso é uma língua mentirosa. Isso é o que Deus diz por língua mentirosa. Você conhecer a verdade e não expor ela. Efésios 4:22 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser a imagem e semelhança de Deus, em justiça, em santidade, que é proveniente da verdade. Paulo está dizendo que para sermos renovados no modo de pensar, para acontecer uma metanoia na vida das pessoas, para que a gente seja transformado de glória em glória, para que a gente seja levado a um ambiente de santidade, de novo homem, é necessário a verdade. Porque a verdade, a palavra diz que liberta. Na verdade, conhecer aquilo que é a verdade nos liberta, nos tira do cativeiro. Eu acho interessante a forma como o Banco do Brasil, eles fazem um treinamento para os caixas identificarem as notas falsas. E nesse treinamento, eles levam os funcionários a um local, e eles ensinam tudo sobre a nota verdadeira. Eles ensinam todos os detalhes de uma nota verdadeira. E por incrível que pareça, não é falado nada sobre nota falsa, não é mostrado nenhuma foto sequer. Porque a essência é você conhecer aquilo que é verdade. E quando você conhece aquilo que é verdade, tudo que for mentiroso e falso será identificado. Quando você
é exposto, mergulha na verdade, tudo aquilo que é enganoso é detectado facilmente. Deus quer que a gente mergulhe naquilo que é a verdade. Sabe, Jesus se declara a verdade. E a verdade nos leva para o caminho, que é Ele mesmo também. E o caminho é o caminho de vida. E Jesus se declara a verdade, o caminho e a vida. Lá em Tiago, no capítulo 3, ele encerra dizendo algo sobre a língua mentirosa. Ele fala algo sobre o comprometimento com a verdade. Queria que você prestasse atenção nisso. Tiago capítulo 3, versículo 13. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende algo? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva sua vida com humildade. O que conta é como você vive e não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para você parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. Isso é pura malandragem e é diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores do que os outros, ou se aproveitar dos outros, vai dar tudo errado. E todos terminarão pulando um na garganta do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com as pessoas, com o seu próximo. É cheia de gentileza, de bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada por Deus. Não muda como o tempo instável e não tem duas caras, não é hipócrita. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária, na comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova, somente se você trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Eu acho fantástico como ele expõe na Bíblia a mensagem. O autor traz uma paráfrase da conclusão que Tiago tira sobre o refrear a língua. E muitas vezes, para ter uma boa aparência, nós acabamos distorcendo quem somos, distorcendo as palavras, usando da língua mentirosa. E essa vida de adoração, de aparência, é uma adoração que Deus não recebe, é uma adoração inútil, é uma adoração vã. Queria que você fechasse seus olhos. Talvez você tenha vivido uma vida superficial com Deus, um relacionamento superficial, baseado em aparências. E eu tenho certeza que no seu coração existe o desejo de entregar a Deus uma adoração verdadeira. Sabe, a palavra diz que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra mostra Deus entregando a sua intimidade para aqueles que verdadeiramente entregam a sua intimidade a Ele. Uma adoração verdadeira não é uma adoração onde nós vamos a uma igreja e cantamos músicas bonitas, mas fica tudo ali. A adoração verdadeira é quando nós cantamos essas músicas, realmente desejando viver aquilo que estamos cantando.
É quando o nosso coração reconhece, olha, talvez eu não viva, e eu creio que eu não vivo tudo isso que eu estou cantando, mas eu desejo viver isso na segunda, eu desejo viver isso na terça, eu desejo viver isso que meus lábios estão falando, aquilo que a minha boca está proferindo. Eu quero que as minhas atitudes, que o meu coração esteja naquilo que eu falo. Não quero que a minha língua seja mentirosa. Deus deseja uma adoração verdadeira e não uma adoração bonita. Deus deseja uma oração verdadeira e não palavras bonitas. Deus deseja um coração entregue por completo. E não só alguns dias da semana. Eu desejo adorar a Deus de todo o meu coração. Eu desejo entregar a Deus palavras que condizem com aquilo que eu vivo. Que as minhas atitudes sejam condizentes com as minhas palavras. O apóstolo Paulo, ele esmurrava o seu corpo para não ser reprovado nas suas atitudes, para não ser reprovado naquilo que ele mesmo falava. Nós precisamos assumir um compromisso com a verdade. Nós precisamos assumir um compromisso com Jesus, como igreja. Dizer para Ele, olha, meu coração é difícil. Muitas vezes eu não desejo, mas eu quero mudar isso dentro de mim. Eu quero que o Teu Espírito Santo toque dentro de mim e haja com poder. Queria que você ficasse de pé no seu lugar para cantar essa canção. Cantar essa canção com o seu coração e não com os seus lábios apenas. Pode cantar com os lábios, mas que esteja em sintonia. Uma vez um missionário, amigo meu, é missionário lá no Líbano, e ele falou que os muçulmanos iam se convertendo e eles iam sendo discipulados, e no momento em que eles cantavam as canções, muitos deles não cantavam. E um dia ele perguntou, cara, por que você não canta isso? E ele falou assim, olha cara, eu não canto isso porque eu não vivo isso ainda. O dia que eu viver isso aí eu vou cantar. E naquele momento, o missionário pôde ensinar para aquele muçulmano radical, que quando se convertia era para valer. Ele falava, olha, mesmo que você não viva, você pode tornar essas palavras o desejo do teu coração, para que você possa viver isso. E é isso que eu queria trazer nesse tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós desejamos deixar diante do Senhor toda a nossa hipocrisia, todas as nossas máscaras. Nós queremos nos apresentar nus diante do Senhor, sem nada para esconder, sabe, Pai? Nós sabemos que o Senhor sonda o nosso coração, e é tolice nossa tentar esconder algo. É a maior tolice tentar parecer algo que nós não somos, porque o Senhor nos conhece por completo. Então eu peço que o Senhor, com o Teu poder e Tua graça, venha nos perdoar de toda hipocrisia que nós temos vivido. Como aquele publicano, nós batemos no peito hoje e dizemos, nós não somos dignos, nós não merecemos, mas a Tua graça nos cobre. Nós sabemos, Pai, que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar de todo pecado. E diante do Senhor nós queremos colocar a nossa língua mentirosa. Nos ajuda a refrear a nossa língua.
Nos ajuda, ó Pai, a entregar presentes para as pessoas com a nossa boca, com as palavras que a gente tem. Nos ajuda, ó Pai, a dar elogio sincero para as pessoas, Pai. Nos ajuda a agraciar a vida das pessoas com aquilo que falamos. Que a nossa boca seja uma fonte de água doce, seja uma fonte de verdade, de vida para as pessoas. Nos ajuda a refrear, ó Pai, a nossa língua. Que a gente venha expor o nosso coração, ó Pai, diante das nossas palavras, diante do Senhor. E no secreto, rasgar o nosso coração, falar a verdade mais íntima, Pai, para sermos curados pelo Senhor. Nós sabemos que quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós dizemos o nosso pecado para o Senhor, nós somos curados. E é isso que a gente deseja, ser curado de uma língua mentirosa, que maldiz, que reclama. Uma língua, Pai, que por vezes é negativa, é depreciativa, ranzinza, resmungona, que reclama da chuva, reclama do sol, que amaldiçoa o carro, que amaldiçoa a casa, que é insatisfeita. Muitas vezes para os nossos filhos nós amaldiçoamos, dizemos palavras, ó Pai, que amaldiçoam, xingando, falando coisas erradas. Nós pedimos perdão por isso. Pedimos perdão por toda a palavra que proferimos contra pessoas, tudo aquilo que declaramos contra pessoas, que o Senhor possa quebrar, Pai. Nos ajuda, Deus, a trazer a Tua verdade como um aroma agradável para as pessoas, como um bom perfume, ao ponto delas sentirem prazer de estar ao nosso redor, prazer de ouvir as palavras que nós temos acerca da esperança, do amor, acerca de você. Nos ajuda, Pai, porque se o Senhor não fizer isso no nosso coração, nós não podemos ser transformados. Atua com poder e graça sobre nós. Nós desejamos isso, no nome de Jesus.